Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2023. Nós estamos nesse segundo trimestre estudando sobre os Salmos. E a lição de hoje é a lição de número 9. O tema, Habitando no Esconderijo do Altíssimo. A partir desse tema você pode imaginar que o salmo de estudo de hoje é o Salmo 91. Lembrando que você que faz o uso de slides na sua aula, na sua EBD, tenha mais tempo para estudar, isso mesmo. O ebdenfoco.com disponibiliza para você, através de assinaturas, os slides da EBD prontos para serem usados. Você que faz o uso dos slides, você sabe que é bastante trabalhoso preparar os slides, montar os slides. E se você já tem os slides prontos para serem usados, vai lhe dar muito mais tempo para estudar, para adquirir o conhecimento, fazer as pesquisas. Então seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha os slides da EBD prontos para serem usados. Os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Esses slides também eles são editáveis, porque existem muitos slides por aí que não são editáveis. E qual a importância do slide editável? É importante para que você faça as anotações, para que você faça as mudanças que você entender pertinente para melhor atender a sua aula. Então, o conteúdo da assinatura são dos slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, os slides de escatologia, sermões em PDF, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Desses cursos diversos, nós temos pregação expositiva, introdução à teologia pentecostal, interpretação bíblica, que é substancial e importante para o professor Lutero e Reforma Protestante, os 4 Cs da educação cristã, que também é importantíssimo para o professor. Além disso, nós estamos oferecendo para você, o usuário do EBD em Foco, um curso sobre o livro de Salmos. Você que faz o uso da revista da CPAD da classe de jovens, tem então essa oportunidade nesse momento de estudar o livro de Salmos e aprender muito mais para que as suas aulas fiquem mais ricas. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira. Também você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 94DDD 984 092869. Muito bem. Então, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, verso 1, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E assim como o Salmo 23, um salmo que é muito lido pela cristandade e também por aqueles que nem são cristãos, que nem são evangélicos praticantes, mas que de alguma forma acredita na Bíblia como palavra de Deus. Também é um texto da Bíblia que é usado muito de forma amulética, Quantas pessoas que colocam nos carros, nas portas das casas, quantas pessoas que deixam a Bíblia aberta em cima da mesa, na cama, nesse texto. Mas lembrando que a palavra de Deus não é um amuleto. Não se usa a palavra de Deus como um amuleto. A palavra de Deus ela é para ser obedecida. É para ser crida e obedecida. Você pode espalhar a palavra de Deus por toda a sua casa, pregar nas paredes, no chão, no teto, tudo. Mas se você não crer nela e a obedece, nada será feito. Resumo da lição: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza, viu?
O comentarista já confirma aqui o que eu falei. Eu lembrei de que muitas pessoas usam textos bíblicos, e o Salmo 91 é um desses, como um amuleto. Coloca no carro, abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca em cima da mesa, em cima da cama, em algum lugar, faz meio que um pequeno altar, né, para colocar a Bíblia. Mas isso não resolve nada. Se você não se relaciona com Deus da forma correta, que é crendo e obedecendo a Ele, nada é feito. Ninguém que vive em desobediência a Deus e a sua palavra vai, de fato, viver, né, sobre a proteção de Deus. Ninguém que vive uma vida descompromissada com Deus vai poder dizer que está descansando debaixo das asas do Altíssimo. O texto bíblico, né, nós já falamos, Salmo 91. Aqui está o texto, eu não vou me deter nele por uma questão de tempo, mas óbvio, você deve ler todo o Salmo e meditar profundamente nesse Salmo. Nossa introdução. A temática desta lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos de nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Vamos lá, né? Nossa introdução nos lembra aqui características desse salmo, né? É um cântico, né, a respeito da confiança em Deus, e ele revela o Altíssimo como nosso refúgio e fortaleza. Consequentemente, traz também promessas de livramento, né? Mas também ele é um cântico de despertamento para que o fiel apegue-se mais ao seu Deus. Vamos lá, vamos meditar aqui rapidão porque é a introdução, nessas questões que eu já até falei um pouco sobre isso, né? Que as pessoas usam o Salmo como um amuleto. Usa esse salmo como amuleto, mas vamos lá. O salmo, ele é um salmo sobre confiança. E a confiança precisa ser exercida. Então, se você lê o salmo, mas se você não está de fato confiante em Deus, isso não resolve. Você não estará debaixo do refúgio de Deus, você não estará debaixo da sua proteção só porque você olha para o Salmo, lê o Salmo, escreve o Salmo no seu quarto, no seu carro ou em algum lugar. Porque, como o comentarista diz aqui, o Salmo também além de ser uma promessa de livramento, é um apelo ao fiel para que ele se apegue mais a Deus. Ou seja, o Salmo ele apresenta, né, um cântico de confiança, ele apresenta um Deus como refúgio, como a fortaleza, né, como nosso livrador, como nosso sustentador, mas o Salmo também apresenta uma exortação ao fiel de que ele deve se apegar a Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, viver em comunhão com Deus. Então, não é para você escrever o Salmo nos carros, não é para você abrir a Bíblia no Salmo 91 ou em qualquer parte da Bíblia e colocar em cima da mesa, em cima da cama, que isso vai mudar a sua vida se você não for alguém que se aproxima de Deus, se você não for alguém que está disposto a obedecer a palavra de Deus. É preciso obedecer a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Primeiro, a estrutura do Salmo, né? Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Primeiro, Deus como nosso refúgio e fortaleza, versos 1 e 2, e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e
nele confiarei. Vamos lá, olha o que o texto diz aqui. Aquele que habita. O que é habitar? Aquele que mora em Deus, na presença de Deus, aquele que vive na presença de Deus. E quando eu digo vive na presença de Deus, é realmente dentro de um contexto que que está bastante disseminado na igreja, que quem é a pessoa que vive na presença de Deus? É aquela pessoa que vive lendo a Bíblia, vive orando e obedecendo, né? Você está vivendo na presença de Deus, irmão? Como é isso? Você lê a Bíblia, você ora e você obedece a palavra de Deus. Então você está vivendo na presença de Deus. E o Salmo, aquele que vive isso, que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, que está na presença de Deus, que está na sombra do Onipotente, ele pode descansar. Se você está lendo a Bíblia, orando e obedecendo, então pode descansar. Que a despeito das adversidades, das perseguições, você está seguro. Você está seguro porque se você está na presença de Deus, você está vivendo a vontade de Deus, o diabo não vai te tocar. Segundo, experimentando o livramento do Senhor, versos de 3 a 13, que diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande da escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho de leão e a serpente. Vamos só voltar aqui ao título. Experimentando o livramento, né? A segunda parte do Salmo nos fala sobre livramento. Está falando aqui, ó, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas a você, né? Ele é escudo. Não temas o espanto, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você somente verá, porque o Senhor é o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem, né? Então, a segunda parte do Salmo é experimentando o livramento do Senhor. A terceira parte, apegados ao Senhor. A partir do verso 14 e 16 diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Apegados ao Senhor, né? Jesus, o Senhor nos atrairá a Ele, nos colocará num alto retiro, né, num lugar seguro, porque nós o conhecemos. Ele, o Senhor diz, Ele me invocará, né? Nós o invocaremos e o Senhor nos responderá. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. O que é confiança? Confiança é uma entrega absoluta, né? Charles Spurgeon diz que alguém deu um exemplo perfeito de confiança, que é alguém, né, um trapezista, que pegou um carrinho de mão, colocou alguém dentro do carrinho de mão e atravessou de um lado para o outro do circo sobre uma corda, uma corda bamba, empurrando esse carrinho de mão com essa pessoa dentro. A confiança
é da pessoa que está dentro do carrinho, na pessoa que está conduzindo o carrinho. Ou seja, confiança é uma entrega total para Deus, de modo que você realmente confia que o que ele vai fazer é seguro. Né? Como a ilustração que Spurgeon faz, a pessoa que entrou nesse carrinho de mão e topou ir com essa pessoa, com esse trapezista, atravessar o circo de um lado para o outro, sob uma corda bamba, definitivamente essa pessoa está confiante, segura de que esse trapezista não vai deixá-la cair. E ela também tem certeza absoluta que não depende dela estar seguro, mas depende de quem está conduzindo esse carrinho. Então, nós podemos, é óbvio que nenhuma comparação é perfeita, mas nós podemos, fazer essa comparação, essa analogia e dizer que quem está conduzindo o carrinho é Deus e nós estamos dentro do carrinho. E nós precisamos, primeiro, ter total confiança de que Deus é capaz de nos conduzir em segurança, em perfeita segurança, até o outro lado dessa situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos ter consciência que nós não temos condição de interferir, de fazer alguma coisa, de nos dar segurança nessa situação. Somente quem está nos conduzindo. Então, confiança não é um assentimento. Confiança não é uma afirmação verbal. Não é um sentimento, não é uma afirmação do coração. Confiança é uma entrega. Confiança é uma entrega a despeito de qualquer situação. Confiar, nós vemos o Salmo aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui no slide, sobre experimentando o livramento. Olha só que situação. Ele livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, você estará seguro. Ele é escudo. Não temos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio. O Altíssimo é a nossa habitação, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Ele nos sustentarão com as suas mãos, para que não tropece o pé em pedra. Pisarão o leão e a aspe, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Olha só, isso aqui é interessantíssimo, Nós acabamos de ler o texto, do verso 3 até o verso 13 do Salmo, e o cenário que temos ali é um cenário de confusão profunda. 10.000 cairão à tua direita, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás assolado. Você pisará o leão, você não será atingido pela peste. Você percebe que aqui é um cenário caótico, é um cenário profundamente caótico, mas a ideia aqui que é transmitida é que mesmo nesse cenário caótico você deve estar tranquilo, deve estar em paz. Por quê? Porque você está seguro em Deus. Isso é confiança. Você está seguro em Deus. Não se desespere nesse momento de caos, porque você está seguro em Deus. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhanças com o Salmo 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo, que, segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 31 a 39, que é aquele cântico belíssimo, que diz também que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, que vivem segundo o seu propósito. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo, buscando em Deus proteção em tempos de perigos físicos e espirituais. E a fé é mais do que você assentir em seu coração e entender ou crer que de fato Deus pode fazer isso. É entregar a sua vida a Deus. O Deus soberano
Nos versículos 1 e 2, podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa. Aquele que habita, ele é o meu Deus. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente, descansará, remontam à ideia de plena segurança em Deus. Nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou de seus seguidores, uma fé robusta e firme. Mateus 17 a 18, né? Ficou sem a separação ali, mas é isso. E Mateus 8, 26. Mateus 8, 26, por exemplo, diz: E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Né? Isso aqui falta-nos tempo para falar sobre isso, né? Mas é uma lição bastante rica, e o professor procura explorar ao máximo isso. E aqui nós temos a questão dos discípulos, né? Quando da tempestade, que eles ficaram apavorados. E Jesus então diz para ele: olha, a fé de vocês é pequena. E Jesus não está falando da fé como um poder ou da fé como um assentimento, mas da confiança, da segurança deles em Cristo. Jesus estava ali com eles, e sabendo eles quem era Jesus e o que Jesus podia fazer, não era para eles estarem desesperados, não era para eles estarem preocupados, era para eles estarem tranquilos a despeito da tempestade. Confiar em Deus é isso. A despeito da tempestade, você está em paz, confiando que Deus está ali. Ou, como nós vamos ver mais na frente, a exemplo dos 3 jovens da fornalha, né, que Nabucodonosor diz: olha, vocês têm que adorar, senão vocês vão morrer. E eles respondem: ó rei, nós não iremos adorar, porque o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha. E se ele não nos livrar, mesmo assim, por amor ao nosso Deus, nós não iremos adorar, porque nós confiamos e amamos a Deus. Nós confiamos que Deus pode nos livrar, mas por amor a Ele, não importa se Ele não nos livrar, porque nós estaremos com Ele eternamente. Mas nós podemos aprender que confiança não é assentimento, confiança não é pensamento positivo, confiança é entrega irrestrita da vida, dos sonhos, de todos os planos a Deus. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como altíssimo e onipotente, né? Isso aqui é maravilhoso, o professor deve explorar isso com seus alunos. O versículo 1 é uma afirmação de que precisamos reconhecer a soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Nós estávamos estudando sobre isso essa semana na igreja, e nós falando sobre que a soberania de Deus não implica em arbitrariedade. Às vezes as pessoas têm um medo de falar sobre Deus ser soberano, altíssimo, onipotente, onipresente, de ele ser um Deus déspota, um Deus que viola liberdades. Não existe isso. Deus é soberano porque não existe ninguém acima dele. E se não existe ninguém acima dele, a sua vontade é livre. Ela é dependente apenas dele mesmo, dos seus parâmetros, dos seus padrões, dos seus princípios. E a vontade soberana de Deus não pode ser frustrada pela criatura. Deus, como soberano, ele tem todo o poder. Deus, como soberano, ele tem todo o controle. Então nós devemos entender que nós cremos num Deus que tem todo o poder, que tem o controle sobre tudo, que tudo está nas mãos dele. Deus não é arbitrário em suas decisões por ser soberano. Pelo contrário, ele é soberano porque é poderoso, porque tem poder, porque é o único que tem o poder que tem. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com ele, se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra. Pode confiar plenamente no Senhor. Quero sempre deixar bem claro que quando o autor, tanto o autor do Salmo quanto o escritor da revista, quando ele fala em fé, ele está falando numa confiança irrestrita no caráter de Deus, nas promessas de Deus, de uma entrega absoluta a Deus, não de apenas um assentimento, não apenas de um pensamento positivo sobre Deus, mas de entrega total, de confiança irrestrita no caráter e nas promessas de Deus.
Essa confiança é resultado de um relacionamento estreito com o Todo-Poderoso. Isso aqui é muito importante, né? E o professor precisa explorar isso com seus alunos, que é impossível você desenvolver uma fé, né? Uma confiança irrestrita, desenvolver uma dependência, uma entrega a alguém que você não conhece. É difícil você desenvolver isso se você não se relaciona, né? Quando a gente casa, por exemplo, hoje eu e a minha esposa, nós temos 5 anos de casado, mas a confiança de um para com o outro aumenta cada dia mais, porque à medida que você vai conhecendo um ao outro pelo relacionamento, você vai entendendo que aquela pessoa é confiável nisso e não naquilo, é confiável nisso plenamente, e isso você precisa ajudar, contribuir, enfim, relacionamento é a partir de relacionamento que você conhece a pessoa e você sabe se você pode ou não confiar nessa pessoa. No caso de Deus, é óbvio que a gente pode e deve confiar, mas isso só estará claro e pleno em seu coração, em sua mente, a partir de um relacionamento. Não faz o menor sentido você dizer que confia irrestritamente em Deus e não tem nenhum relacionamento com Ele. Quando nós estávamos estudando sobre a soberania de Deus, lá na nossa igreja, nós estávamos falando sobre isso. A soberania de Deus, ela é maravilhosa para nós quando nós conhecemos os outros atributos de Deus. De que Ele é amor, de que Ele é fiel, de que Ele é bondoso, de que Ele é justo e assim por diante. Como que você vai ter uma confiança irrestrita em Deus? Como que você vai desenvolver essa confiança? Que você vai desenvolver essa dependência se você não conhece Deus? Então, como o comentarista coloca aqui de forma muito maravilhosa, essa confiança ela só desenvolve se houver um relacionamento estreito com Deus. Sem um relacionamento estreito com Deus, não tem como você desenvolver confiança em Deus, porque você não vai confiar em quem você não conhece. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável na história da igreja e com impacto profundo na qualidade de vida espiritual dos crentes. Isso realmente é maravilhoso. Como eu acabei de dizer, mas você só vai entender isso a partir de relacionamento. Como é que você vai ter um relacionamento? Como é que você vai confiar em alguém sem relacionamento? Só se você for muito estúpido. Você precisa conhecer para se relacionar. Melhor, você precisa se relacionar para então conhecer e confiar. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico, de uma herança de fé legada pelos primeiros pais e principalmente não poderá declarar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Eita, glória a Deus! Como confiar em alguém que você não conhece, irmão? Esse é um problema grave dos cristãos. Como que você vai confiar, como você vai dizer assim, descansar? Deus é soberano, tudo está sob o controle dele. Eu sou incapaz de qualquer coisa, mas Deus é capaz de tudo. E eu vou descansar, eu vou confiar no Senhor. Como que você vai fazer isso se você não conhece Deus? Como que você vai ter essa paz na sua alma? Como você vai ter esse descanso se você não confia em Deus? Se você não conhece Deus? Como da ilustração que eu falei agora há pouco, que Charles Spurgeon conta num de seus sermões, sobre confiança. Como que você vai subir num carrinho de mão e andar em uma corda bamba com alguém conduzindo esse carrinho de mão e você dentro desse carrinho de mão se você nem sabe quem é essa pessoa? Só se você for um louco. Só se você for um louco. É óbvio que, né, guardando as devidas proporções, você iria, se você soubesse quem é essa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa que é extremamente capaz, que ela faz isso com regularidade, que ela não comete erros, que ela é maravilhosa, que ela ama as pessoas, que cuida, que ela tem sempre no coração o desejo de ver o bem das pessoas, então fica mais fácil. Mas como saber de tudo isso sem um relacionamento? Como fazer isso sem um relacionamento? Então nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus, fazer a vontade de Deus, viver em obediência, para que nós possamos de fato crer, confiar, nos entregar a Ele. Refúgio e fortaleza.
O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declara o salmo. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e ao mesmo tempo podemos estar firmes nele, né? O slide aqui, né, o texto do escritor da revista já deixa tudo muito claro, não precisa nem muita explicação, né? A experiência de descansar no Senhor traz paz, né? Traz plena confiança nele. Sim, nós podemos dizer Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e ao mesmo tempo podemos estar firmes nele. Nós podemos estar firmes, nós estamos seguros em Deus. Mas isso, irmão, acontece muito de dentro para fora. E para que isso possa acontecer, você precisa conhecer Deus. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia. Seja forte e corajoso, Josué 1:9, fortalecei os vossos corações, Tiago 5:8, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança, resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral, né? Deus espera de nós que nós sejamos constantes, que nós sejamos constantes, né? Que nós sejamos perseverantes, resistentes, né? E o que acontece? Nós seremos isso quando nós estivermos cheios de Deus, né? Porque é natural da natureza humana ser volúvel, ser inconstante, ser negligente. É natural. Lembra do que Daniel diz lá na oração, a oração de Daniel? Senhor, a nós cabe a confusão do rosto, a nós cabe a negligência, a nós cabe sermos pecadores, é natural. Daniel está dizendo, é natural do ser humano, da nossa natureza, nos perder, estar confusos, é natural. Mas a ti pertence o equilíbrio, a bondade, a misericórdia. Então, estarmos, né, bem, estarmos fortalecidos, é muito uma questão de estarmos em Deus, estarmos vivendo a vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus, fora do poder de Deus em nós, nós continuamos fracos, confusos e perdidos. Essa fortaleza não tem fundamentos em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por isso podemos dizer, Ele é a minha fortaleza, né? Acabei de falar isso e aqui o comentarista confirmando essa fortaleza, essa resistência, ela não é uma virtude intrínseca a nós, ela é proveniente de Deus. Segundo tópico, experimentando o livramento do Senhor, baseado nos versos 3-13. Vamos lá. Livramento dos homens maus e das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos dos homens maus, laço do passarinheiro, né? Espanto noturno, seta de dia, né? O passarinheiro, pessoa que vive espreitando, que arma armadilha, né? Espanto noturno, perseguição noturna, pessoas que esperam anoitecer para perseguir, seta de dia, né? Perigos do dia, bem como dos perigos de enfermidade, peste na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. O livramento diz respeito aos perigos dos homens maus. Deus nos livra dos homens maus. Por isso que todo dia, quando levanto, que vou fazer a minha oração, eu faço questão de oração, Senhor, nos livra dos homens maus desta terra, né? Nós precisamos ter essa confiança que Deus está nos guardando destas coisas. E nós não devemos cair no engodo que a pós-modernidade
prega, divulga de que o ser humano não é mal, que é vítima da sociedade. Não, existem pessoas más, perversas, e nós devemos orar para que Deus nos livre destas pessoas. Os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma recompensa de juízo, mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança, né? Então viva em obediência à palavra de Deus, viva em obediência à vontade de Deus, ou melhor, viva a vontade de Deus, e o seu destino será absolutamente diferente do destino dos ímpios. Nós sabemos, né? As pessoas questionam sobre a questão do inferno, né? Inclusive estou lendo um livro sobre se o inferno tem fogo ou não. Mas uma coisa é certa: as pessoas podem divergirem sobre os aspectos do inferno. E eu não vou afirmar nada aqui. A única coisa que eu vou afirmar aqui é: as pessoas podem divergirem sobre os aspectos do inferno. Se tem fogo ou não, se é feio, se é bonito, se tem isso ou aquilo. Mas uma coisa é certa: as pessoas que acreditam em Deus, elas concordam. Existe um lugar para os justos e existe um lugar para os ímpios. É óbvio que o lugar dos justos é substancialmente melhor do que o lugar dos ímpios. A Bíblia afirma isso. O profeta Daniel escreve dizendo: naquele dia ressuscitarão uns para desprezo eterno e outros para salvação eterna. Tem dois lugares que aguardam o ser humano pós-morte, no final das coisas. Tem dois lugares, né? Os ímpios irão para um lugar onde Deus não estará lá com a sua bondade e misericórdia, com seu amor. E só a ausência disso já trará um tormento profundo para ele. Então, que nós entendamos isso. Há sim esses dois lugares. O justo estará em felicidade com Deus, mas o ímpio estará em tormento, triunfando na batalha. Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus, o Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação. A praga, no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito, ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. Aliás, é bastante interessante a gente lembrar disso, que as pragas mandadas por Deus no Egito se tornou um referencial de punição, né? Um referencial de tormento para as pessoas na época do Velho Testamento e também para nós. E Deus então afirma através do salmista que quem está em Cristo Jesus, quem está guardado por Deus, está livre desses problemas. E aí a gente olha para trás, quando nós vemos o que causou essas pragas, né? Por que Deus mandou essas pragas? Foi a obstinação do faraó, né? A pessoa obstinada em fazer o que é errado, uma pessoa obstinada em desobediência, ela vai sofrer profundos castigos. Que fique bem claro isso. Os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina do mundo espiritual no mundo físico por meio de anjos. Note que no Novo Testamento Satanás usou esses dois versículos para tentar nosso Senhor, distorcendo completamente o sentido. Mateus 4,6 diz: disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devem se expor deliberadamente aos perigos. E finalmente o leão e a cobra trazem símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis separarem. Quero só voltar aqui, né, na questão de Mateus 4 e 6, né, que Satanás usa uma parte do Salmo, né, para poder tentar Jesus. Perceba que, como uma pessoa fora da vontade de Deus, né, como Satanás
estava e está fora da vontade de Deus, ele pode pegar um texto bíblico e fazer qualquer coisa com ele, inclusive distorcer, inclusive criar argumentos errados a partir de um texto bíblico. Viu o que Satanás fez? Olha, Senhor, joga-te daqui, porque tá dito, tá escrito que se você cair daqui, os anjos te segurarão, nada vai acontecer. Então você pode se jogar, faz o teste aí. Você pode. Mas é óbvio, né, como o comentarista diz aqui, em nenhum momento o Salmo ensina que devemos nos expor deliberadamente a perigos, confiando que Deus não vai deixar nada acontecer. Jesus respondeu para Satanás, foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, entenda duas coisas: não tente ao Senhor Deus. Não busque perigos estúpidos. Primeiro ponto. Segundo ponto: não acredite em qualquer pessoa. Não acredite na sua própria avaliação da Bíblia. Seja um estudante assíduo, humilde, pesquise e ore. Porque pessoas podem deturpar a palavra de Deus, extrair, criar ensinos errôneos a partir da palavra de Deus por serem pessoas malignas. São filhos de Satanás, discípulos de Satanás. Um olhar mais profundo. Precisamos ressaltar que o salmista se refere, de modo geral, à relação do fiel com o Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George Wood, ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. O Salmo 73, por exemplo, nós vemos o Salmo que é um Salmo de Asaf, e ele fala sobre que ele quase se perdeu porque sentiu inveja do ímpio, porque via o ímpio prosperar e ele não. Conforme lemos também no livro de Jó, na Bíblia, além da experiência concreta de exemplo que nos mostram isso, né? O Jó era um homem piedoso, bondoso, que tinha o testemunho do próprio Deus, mas sofreu perdas e mas muito extrema provação. Certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé da Bíblia, né? Leia Hebreus 11, que é maravilhoso. Falando aqui sobre você já presenciou o crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente, né? Voltando em consideração aqui ao texto, né? Que o pastor George Wood fala que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. E, na verdade, a gente deve considerar, irmãos, que justiça nessa terra é algo utópico. A justiça, ela só vem de Deus. E nesse caso, é complicado você dizer: o irmão era justo, não merecia esse sofrimento. Quem é que pode medir isso, né? Quando nós olhamos para Jó, por exemplo, quem mediu o merecimento ou não de Jó para que ele passasse por aquela prova, né? Porque os caminhos de Deus são muito mais altos, superiores aos nossos. A nossa compreensão da vida é pífia, é algo extremamente superficial. Eu olho para mim, talvez você, se você é novato aqui no EBD em Foco, está me ouvindo agora, eu tenho uma perna amputada. Eu passei por um momento difícil, com uma bactéria na minha perna, e eu tive que fazer amputação. E para muitas pessoas, desde o processo de amputação até o processo de protetização que eu fiz, as pessoas sempre me perguntam se eu não entrei em depressão, se eu não senti vontade de morrer, se eu não quis me matar, se eu não culpei Deus. Enfim, muita gente diz que, será que eu não acho que era injusto? Injusto por quê? Quem é que mede isso? Só Deus sabe. E outra coisa, as aflições na vida da gente, as provações na vida da gente, são processos que nos fortalecem. Eu tenho absoluta convicção de que eu sou um cristão melhor, que eu sou um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor depois do processo que eu vivi. Então, quem é que pode dizer se esse sofrimento é justo ou não? Só Deus pode dizer. E a gente sabe, como nós estamos vendo aqui a citação do comentarista sobre os heróis da fé,
A vida que essas pessoas tiveram, contada, né, vivida, com certeza ela foi amarga, mas contada é poesia. Então, os processos, eles nos fortalecem. E essa questão de ser justo ou não, quem mede isso é somente Deus. Nós não temos nenhuma condição para fazer essa medição. O texto de Hebreus 11, 35, 40 diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, né? Diz a tradição, né? Algumas tradições, que cerrados, esse cerrado, quem foi cerrado foi Isaías, que Manassés cerrou ele, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo nem eram digno, errantes por desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe o que maravilhoso é aqui? É que essas pessoas sofreram tudo isso por amor a Cristo, por amor a Deus. E eles não alcançaram grandes coisas na perspectiva humana nessa terra. Mas sabe o que é que o escritor está dizendo aqui? Provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, né, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, eles serão aperfeiçoados. Aquilo que eles viveram foram passageiro, mas na eternidade eles e nós seremos aperfeiçoados. Não há como negar o sofrimento na vida. João 16,33 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. O saudoso pastor George Wood nos deu uma ótima chave para ler o Salmo 91, Romanos 8, 31 a 39. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa. Aí você pode perguntar assim, mas Melk, muitas pessoas quando estão na adversidade, elas desistem, elas abandonam a fé. Será que elas tinham mesmo fé? Será que elas estavam mesmo em Deus? Será? Vale um questionamento. Como eu disse, quem é que mede se nós merecemos ou não passar por algumas adversidades? Quem é que mede isso? Quem é que consegue mensurar isso? Nenhum de nós consegue, irmão. Nenhum de nós. Quem é que consegue determinar que aquela pessoa que se desviou era realmente uma pessoa convertida, confiante em Deus, que tinha um relacionamento real com Deus? Quem é que consegue medir isso? Ninguém consegue. Então nós não podemos dizer, afirmar, né, que uma pessoa, né, se separou do amor de Deus pela adversidade, pela dor, pelo sofrimento. Não. A Bíblia diz que nada nos separa e de fato nada nos separa. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo. Entretanto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se disser, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, né? 2 Coríntios 5 e 1. Ficou sem a separação ali, mas é 5 e verso 1. Temos também Daniel 3, 16, 18, que fala dos jovens, né? Os jovens lá da fornalha que eu já citei lá atrás, que nós cremos que Deus pode nos livrar das adversidades. Nós cremos que Deus pode nos dar vida boa. Nós cremos nisso e já experimentamos isso, já vivemos isso. Mas de todo modo, também nós podemos dizer como Paulo, se essa aqui é uma habitação passageira, ela é passageira. E aí nós completamos com os 3 jovens lá, né? Ananias, Azarias e Misael, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei, nós não dobraremos diante da tua imagem, porque o Senhor, o nosso Deus, pode, né? A certeza deles era que Deus podia livrá-los da fornalha. Mas se Deus não quisesse livrar da fornalha, eles não seriam infiéis a Deus. Por quê? Porque
esta estadia nossa aqui na terra é provisória. A eternidade nos aguarda se formos fiéis a Deus. Terceiro tópico, apegados com o Senhor. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conheceu o meu nome. Isso aqui é fantástico. Fantástico. As pessoas, Deus... vamos lá, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos. Isso a teologia, os estudiosos chamam de graça comum. A humanidade ainda tem um mínimo, né, de viabilidade por causa da graça comum, porque Deus é gracioso para com todos, né? Mas não espere a bondade especial de Deus, a abundância da graça de Deus, se você é uma pessoa que vive longe de Deus. Não espere de Deus bênçãos e salvação se você não quer Deus. É preciso entender isso, né? A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer Deus. É um exercício incessante. Não espere de Deus o melhor se você não está disponível para Ele. É preciso conhecer a Deus por meio da sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é importante. Esta é a fonte inesgotável de conhecimento a respeito do Todo-Poderoso. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Não há como conhecer Deus fora da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz que nós podemos conhecer Deus pela criação, né? Tudo que nós vemos nos mostra que há um Criador. Mas o conhecimento salvífico de Deus, ele é somente pela palavra. François Fenelon, se eu não estou enganado, eu não sei se é o François. Ele tem um texto muito bacana, onde ele fala da necessidade da revelação verbal para a salvação. Se nós não tivéssemos a Bíblia, seria muito, muito improvável, ou talvez até impossível, a salvação. Não é que Deus não conseguiria salvar as pessoas, é que Deus escolheu a Bíblia. Por decreto, Deus escolheu a Bíblia para que nós o conhecêssemos e confiássemos nele para a nossa salvação. Então, sem Deus, sem a Bíblia, não há como conhecer Deus para se relacionar com Ele e para ser salvo por Ele. Tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este o responderá. E na angústia receberá livramento de Deus. E na oração, é na oração que encontramos consolo do Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. A oração nos leva a se aproximar de Deus. Por isso que talvez, pelo menos comigo, a disciplina cristã mais difícil de se desenvolver diariamente é a oração. Porque acredito que é o elemento, né? É a disciplina que mais nos aproxima de Deus, que mais abate a nossa carne, que mais mortifica a nossa carne, é a oração. Porque olha só, pessoas que não sabem ler, não conseguem ler a Bíblia, mas são pessoas piedosas porque oram profundamente. Pessoas que leem profundamente a Bíblia, mas não oram, não se entregam a Deus em oração, não se rendem. São pessoas muitas vezes vaidosas, hipócritas, incrédulas. Não estou dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus, não pode transformar a vida de alguém. Mas é importante que o cristão tenha em mente que a oração é o meio, é a disciplina mais importante para se ter relacionamento com Deus. E é óbvio que é orar a Bíblia, é orar e ler a Bíblia. É na batalha da oração
que nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Que maravilha é perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Você pode e deve desfrutar dessa rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus. A oração dissolve o orgulho, a oração dissolve a vaidade. Leonard Ravenhill diz assim que você não pode continuar pecando e orando. É impossível que uma pessoa que ora muito peque muito. Leonard Ravenhill dizia isso. Ele diz: ou a oração mata o pecado, ou o pecado mata a oração, mas os dois não existirão ao mesmo tempo. Uma pessoa que ora consistentemente, ela não vai conseguir viver pecando consistentemente. E uma pessoa que peca consistentemente, impenitentemente, não vai conseguir viver orando regularmente. Então, a oração deve ser uma atitude constante nossa, que é a partir disso que venceremos a nós mesmos e agradaremos a Deus. Quem o experimenta na oração não duvida jamais de sua poderosa ação. Quem conhece a Deus na oração pode confiar inteiramente nele. Desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Recobrando o prudente conselho do pastor George Wood, a promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima, Sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois veremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Mas nós precisamos lembrar, na lição aprendemos que vale a pena confiar em Deus. Mas confiar em Deus não é um assentimento. A fé não é uma afirmação positiva. A fé é uma dependência. A fé é uma entrega. A fé é uma confiança irrestrita no caráter de Deus, na sua obra, no seu amor, no seu poder, em Deus. Nossa conclusão. Nesta lição estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades extremas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento, rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então, não deixe a preocupação e o medo dominar o seu coração. Confie inteiramente no Senhor. Muito bem, Lembrando que se você faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tira uma foto de você ministrando e mande para a gente. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.